existe. A gente não tá falando de uma lei que tem que ser discutida, criada, votada. A lei existe, ela já fez tudo isso lá em 2002, 2003 e foi aprovada em 2004. Foi assinada pelo Lula, tá no Diário Oficial da União, só que ninguém cumpre. Lei 108/35, pessoal, de 2004, é a Lei do Renda Básica Universal. Sabe o que diz essa lei? Se você não acredita, depois você joga no Google para você ler e lá no site do gov.br. Ela fala o seguinte, que todo cidadão brasileiro e estrangeiro que viva 5 anos no Brasil tem direito a uma renda básica suficiente para sobreviver, não importando a sua classe socioeconômica. Ou seja, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem dinheiro ou se você não tem. O que importa é, você está no Brasil há 5 anos, mora aqui há 5 anos, sendo brasileiro ou não, você tem direito à renda básica e o governo tem que te pagar. Isso lá em 2004. Foi criado pelo Suplicy, super certo, super lindo. E em seguida, depois que o Lula assinou essa lei, ele assinou a lei do Bolsa Família logo em seguida, que foi no mesmo ano, em 2004. Todos os holofotes foram voltados ao Bolsa Família e todo mundo esqueceu o Renda Básica Universal. Depois de 18 anos, com esses 2 anos intensos de pandemia que a gente passou, a DPU, Defensoria Pública da União, entrou com uma ação no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o governo reconhecesse a lei, cumprisse ela, executasse a lei. Porque a lei existe e ninguém executa. E muita gente, durante a pandemia, foi morar na rua. Não tinha o que comer, não tinha onde morar, foram despejados. E não conseguiu auxílio emergencial, uma burocracia. Vocês viram o quanto foi difícil. Muita gente reprovada, teve que fazer alternação. Outros demorou para conseguir reverter a situação e ser aprovado. Então, no começo, foi muito difícil. E aí, a DPU entrou com essa ação. O STF julgou a ação favorável ao povo e falou, olha, governo, você tem que implantar o Renda Básica Universal, porque o que falta? Por que o Renda Básica Universal ele não está sendo pago hoje para as pessoas? Porque não regulamentaram. Ficou igual ao empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Existe lei que autoriza? Existe. Mas a lei é seguida? Não. Por quê? Não tem regulamentação. Então é do mesmo jeito, tá? A lei tá lá, linda. Você vai jogar 108/35, você acha a lei. Mas não é cumprida porque não tem regulamentação. Então, o STF condenou o governo Bolsonaro a implantar essa regulamentação, né, que é o que falta para a lei começar a valer, a partir desse ano, ou seja, até o final desse ano o governo tem que apresentar. Por isso que o Ciro, como campanha eleitoral, né, ele sendo presidenciável, ele trouxe o projeto do renda mínima de R$1.000 do Suplicy, porque o Suplicy foi quem criou o projeto de lei lá atrás. Foi ele que lutou para o projeto ser aprovado e virar lei. Então, a lei é graças ao Suplicy, né? Só que nunca foi seguido. O Suplicy até hoje, mesmo lá idoso, tá firme na luta, ajudando para que essa renda básica saia do Diário Oficial da União sendo cumprida, conforme manda a Constituição, seja regulamentada. E aí o Ciro pegou e abraçou essa causa, né? Mesmo ele criticando o Partido dos Trabalhadores, agora que ele saiu do Partido dos Trabalhadores, o Ciro, né? Ele apoia o Suplicy. E ele apoia o Suplicy no sentido do projeto, que é um projeto muito bom, e ele quer homenagear o Suplicy com esse projeto, com essa lei, dando o nome de Eduardo Suplicy. E ele apresentou, que aí seria o renda mínima de R$1.000, tem como pagar, ele apresentou o plano, tá bem legal, gente. Depois, independente se você gosta ou não, porque aqui a gente não tá falando de votação, nem de quem deve votar. A gente está falando de projetos que podem ajudar o povo, né? Então, independente se você vota ou não, até mesmo porque se um candidato ele apresenta um projeto, nada impede que o Congresso vote esse projeto independente dele ganhar ou não a eleição, tá? Então, assim, mas é um projeto interessante para a gente olhar, analisar e ver que é possível, ver as fontes, investigar, estudar, entender, né? Então, o governo ele vai apresentar esse plano. E hoje, o que acontece, né? Como que está sendo pagos os auxílios? Quais serão as ideias aí, até os planos do governo? O governo, ele pode, igual, agora a gente está recebendo auxílio 600. Todo mundo prometeu que o 600 vai permanecer, inclusive o Bolsonaro, mesmo no orçamento tendo sido enviado sem os 600. Então tá todo mundo, se for Bolsonaro, se for Lula, se for Tebet, se for Ciro, se for qualquer outro candidato que ganhar as eleições para o ano que vem, todos estão dizendo a mesma coisa. O mínimo do Auxílio Brasil será 600, tá?